Olá pessoal do oitavo ano do ensino fundamental, eu sou o professor Márcio do Carmo e vou começar mais uma aula de ciências do ensino fundamental. Hoje o tema é reprodução humana, é um tema que está previsto no livro didático de vocês, como um dos temas pré-definidos aí pelos descritores, pelas habilidades que o aluno do oitavo ano deve sair. Então nessa aula nós iremos analisar, estudar a definição de reprodução, as características sexuais primárias e secundárias. Em uma outra aula nós falaremos dos sistemas reprodutores masculinos e femininos, como se forma e se desenvolve um novo ser, como nasce um bebê e os cuidados a ter durante a gravidez e a saúde do bebê. Primeiramente, o que é reprodução? Na verdade, a reprodução é o processo de transmissão da vida de pais para os filhos e é através da reprodução que ocorre a perpetuação da vida, a continuidade da vida, uma característica que permite a descendência, que permite a evolução. É uma das principais características da vida, é a reprodução, característica muitíssimo importante pelo qual eu e você e os outros seres vivos estão aqui nesse mundo. Existe uma palavra chamada dimorfismo sexual, que a palavra di significa dois e morfismo, forma. Então, há duas formas de manifestação sexual na espécie humana, que é a espécie masculina e a espécie, é o gênero masculino e o gênero feminino. Então, os progenitores, que são o homem e mulher, distinguem-se pelo seu aspecto exterior, isto é, apresentam duas formas. Somos da mesma espécie humana, porém nós temos gêneros diferentes, o gênero masculino e o gênero feminino. E isso permite aí a reprodução, ou seja, o macho e a fêmea, né? Quais são as características sexuais primárias? A única característica sexual primária que vai diferenciar o macho da fêmea, ou seja, a espécie masculina da espécie do gênero feminino, vai ser a estrutura sexual, o aparelho sexual, o órgão genital. Então, nos bebês, nos meninos, vai ter o que? A genitália masculina. No gênero feminino, a genitália feminina. Então, não tem barba, não tem estruturas mamárias, enfim, todos eles são iguais. Bebê é tudo igual pelo rosto, né? Assim que nasce. A única coisa que os diferencia vai ser o que? O sexo, né? A estrutura, a genitália, a estrutura sexual. As características sexuais secundárias são aquelas que vão aparecer já depois que o indivíduo vai crescendo, principalmente quando vai ocorrendo a produção de alguns hormônios, que são os hormônios sexuais, principalmente depois da puberdade, que é depois dos 11, 12 anos. Então, são essas as características que diferem, que vão fazer com que o corpo seja diferente, com que o corpo tenha algumas estruturas diferentes, né? São caracteres sexuais secundários, são as transformações morfológicas a partir da puberdade, o aparecimento de pelos, a fase inicial da adolescência, a fase de desenvolvimento humano. Então, a adolescência começa com a puberdade e termina com o estado adulto. Nos homens, na adolescência, os ombros começam a se tornar mais largos que as ancas, ou seja, a região dos ombros, do tórax, vai ficar mais larga do que os quadris. Nas mulheres é o contrário, as ancas vão ficar mais largas do que os ombros. E aí teve uma aluna que perguntou: professor, o que é a anca? Então a anca é essa estrutura dos quadris. Nas mulheres, quando começa a puberdade, geralmente essa região vai ficar um pouco mais larga. Agora, claro que tem fatores genéticos que vão influenciar também, né? Tem pessoas que têm a família já com essa estrutura mais larga, então isso também tem a ver com a genética. Porém, naturalmente, pela produção de hormônio, nas mulheres, a partir da puberdade, há uma tendência dessa região dos quadris ficar um pouco mais larga.
Nos homens, na puberdade, né, a partir de 12 anos mais ou menos, começa a crescer pelos, principalmente no rosto. Nas mulheres vai crescer pelos, principalmente nas axilas e também na zona púbica. Nos homens também, nas axilas e na zona pública. O que é zona pública? É zona pública, professor? Não, zona pública é a região da virilha. Região em um local chamado pubis, ou seja, a região da virilha, né? Aparecimento de pelos. Esses pelos são induzidos pela presença de hormônios. Nos homens, a partir dessa idade dos 12 anos, a voz começa a se tornar grossa. Nas mulheres, a voz vai se manter mais suave. Nos homens, a partir dos 12 anos, os músculos vão ficar mais fortalecidos e as mulheres não têm diferença de musculatura, porque eles não vão ter, eles são mais atrofiados do que os músculos masculinos. Então, a adolescência é um período de transformações que vocês, alunos do 8º ano, estão começando a encarar. Muitos já começaram, né? Um período de grandes transformações morfológicas e psicológicas. Morfológica é no corpo, psicológica na mente. Então, no homem, no rapaz, em resposta à estimulação dos hormônios produzidos pela hipófise, que é uma glândula mestre do nosso corpo, os testículos começam a produzir hormônios, sobretudo a testosterona, que é responsável pela produção dos espermatozoides, e espermatozoides são as células reprodutivas masculinas. E esse espermatozoide ele manifesta-se aonde? Através das ejaculações involuntárias noturnas, quando o homem dorme, chamado de poluição noturna. E também esses hormônios são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais secundárias, né, que ocorrem entre os 11 e os 16 anos. Na mulher, as glândulas que controlam a puberdade são a hipófise e os ovários. Os hormônios produzidos desencadeiam modificações no corpo da menina, iniciando um ciclo menstrual que ocorre geralmente entre os 10 e os 15 anos. Transformações psicológicas que vão ocorrer. Então é comum notar, à medida que o corpo se transforma, que alguns comportamentos aconteçam também, né? E geralmente o jovem vai se refugiar, como por exemplo no grupo. Facilmente eles constituem grupos, pois a comunicação é importante. Há aquele desejo de autonomia, de ser único, exclusivo. Começa a aparecer a atração física, né, geralmente pela pessoa do sexo oposto. Há o aparecimento aí do desejo sexual e também pela presença dos hormônios, principalmente no homem, questão da agressividade, que está ligada ao hormônio testosterona. Na solidão, como é que o jovem vai se refugiar? Por vezes ele também vai querer ficar sozinho, né? Muitas vezes trancado em um quarto, pensando, querendo entender essas transformações que ocorrem na sua mente e no seu corpo. Agora também é um momento em que o jovem vai cultuar muito a sua imagem, ele vai querer estar mais belo, né? Esteticamente, vai estar de vez em quando no espelho se preocupando com a espinha, com o cabelo, com uma roupa que vai usar para querer impressionar as outras pessoas. Então isso acontece geralmente nos jovens que estão aí passando por essas transformações da adolescência. Será que o adolescente está preparado para ter filhos? Uma pergunta que muitos fazem. Então é o seguinte, o adolescente ele está sim preparado. Geralmente ele está de corpo preparado para ter filhos, porém de mente não, ou seja, psicologicamente ele está despreparado, inato. Então ele vai precisar amadurecer, tornar-se adulto para assumir plenamente a responsabilidade de ser pai e mãe. Por isso é necessário a educação, a conversa com os pais, a educação sexual na escola. E isso vai levar muito tempo, gradativamente, né? Pá, puf, conversei e estou preparado não. Ao estudar o sistema reprodutor, ele vai conhecer os órgãos genitais, masculinos e femininos, as células sexuais, a gestação de um novo ser e os cuidados a ter com um bebê. Como é que ocorre a formação do ovo, da primeira célula que vai dar origem ao bebê? Então, primeiramente ocorre aí vamos dizer assim, nos animais, o acasalamento, né, que é o encontro sexual entre os dois.
E aí desse encontro há o coito sexual e a liberação das células sexuais. No homem o espermatozoide, na mulher o óvulo. Então ocorre aí lá numa região do sistema reprodutivo feminino, uma região chamada de tuba uterina. Próximo a essa tuba, a tuba uterina ela faz a conexão com o ovário, então a mulher libera um óvulo todo mês. E esse óvulo, ao ser lançado, ele se encontra com o espermatozoide mais ou menos na terceira porção dessa tuba uterina, certo? Não é necessariamente no útero ele vai vir depois. Então a fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo vai acontecer próximo aí do ovário, numa região chamada de tuba uterina. Então ocorre o encontro dos dois, ocorre a fecundação, que é a união do núcleo do espermatozoide com o óvulo, originando uma nova célula chamada de ovozigoto, né? Então aqui ó, o espermatozoide fecundando o óvulo, a cauda do espermatozoide ela é perdida, certo? Vai apenas o núcleo do espermatozoide. Então esses dois núcleos são unidos, formando uma nova estrutura celular que é o ovozigoto. A partir daí várias divisões celulares vão ocorrer, né? As mitoses, que é o início aí da gestação, dando aí aumento no embrião. No início, essas células formadas não é chamada ainda de feto, é chamada de embrião, certo? É o desenvolvimento embrionário. Até a 9ª semana é chamada de embrião. Então no início da gestação vão formar-se algumas estruturas embrionárias, que é o saco amniótico, a placenta e o cordão umbilical. O saco amniótico ele contém um líquido que vai proteger o novo ser dos choques, né? Às vezes algum movimento que a mãe faz. Então esse líquido aqui ele vai proteger contra impactos e também evitar que ele perca água, ou seja, a desidratação. O cordão umbilical é quem faz uma comunicação com o feto, aliás, com o novo indivíduo, né? O novo ser, o embrião, o feto e a mãe. Ele é quem vai levar aí os nutrientes, ele vai fazer essa comunicação, nutrientes, oxigenação, vai trazer também o gás carbônico de volta. E a placenta? A placenta ela serve de suporte para a alimentação. O cordão umbilical está aqui, ó, preso à placenta. Então ela vai servir como suporte para a alimentação, excreção e a respiração do novo ser, do novo indivíduo. O período embrionário. Durante os 2 primeiros meses de desenvolvimento ocorre o desenvolvimento embrionário, no qual o embrião já tem aspecto humano. Então, como eu falei anteriormente, até a 9ª semana, a formação celular, o crescimento celular no útero é chamado ainda de embrião. Ele não tem formato não tem formato ainda definido, né? Não parece com um humano. Ele só vai parecer com um humano a partir da 9ª semana. E a partir daí ele vai ser chamado de quê? De feto. Então, o primeiro dia é a fecundação, depois da 9ª semana, da 9ª semana, ao final do período embrionário, ele recebe o nome de feto, porque ele já vai parecer aí com um humano. Então, a partir do 3º mês, o embrião passa a se chamar feto, sendo esta fase chamada de desenvolvimento de período fetal, né? O período fetal. Então, que é o feto com 3 meses e meio. Feto com 4 meses, bem desenvolvido, aparecem as mãos, os membros bem definidos. O feto com 6 meses e o feto com 9 meses, né, já virando pronto para o parto, para o nascimento. Então no nascimento, o que é que vai acontecer? Quando o período de gestação de 9 meses terminou, o feto está pronto para nascer. A mãe, a placenta, todo o corpo da mulher já produz hormônios que vão facilitar esse nascimento. A mãe começa a sentir as contrações do útero. O feto ele já virou. Inicialmente ele estava com a cabeça para cima, agora ele já virou. Então os hormônios produzidos pela mãe vai começar a dilatar, expandir o colo uterino e também a vagina. Então, a dilatação do colo do útero e a ruptura das bolsas das águas. A expulsão do feto atravessa o colo do útero e a vagina e sai para fora, para o exterior. E aí, com a ajuda de uma pessoa, né, do médico ginecologista, ocorre aí a passagem do feto do útero para o ambiente externo. Depois que o bebê nasce,
normalmente aguarda-se de 20 a 30 minutos para que a placenta seja expulsa, né? Se a placenta não sair dentro de 20 a 30 minutos, é necessário que o médico faça todo um diagnóstico, um exame para ver se não ficou vestígios placentários ou também se ela não está presa ao útero, porque ela pode, durante o desenvolvimento do neonato da gestação, ela pode invadir outros órgãos, né, além do útero. E isso aí é uma condição que requer cirurgia, certo? Uma remoção através de cirurgia. Mas normalmente, 98% dos casos, em partos normais, a placenta sai de 20 a 30 minutos, ela automaticamente é expulsa pelo corpo da mãe. E quando o parto ele não é normal, quando o parto ele é cesáreo, como alguns alunos perguntaram lá no grupo, acho que foi o aluno Ivan que perguntou, quando o parto é cesáreo, aí automaticamente o médico já faz a remoção da placenta, certo? O que é parto cesáreo? Parto cesáreo é o parto que não sai por esse meio aqui, ó, que não sai pela vagina. O bebê ele não vai sair por esse percurso. Ocorre uma cirurgia na barriga da mãe, geralmente nessa região aí do pé da barriga. E essa cirurgia, bem feita no local exato, vai fazer a remoção do bebê, né, de forma não natural. Cuidados a ter com os bebês, né? Leite materno, alimentação equilibrada, vigilância médica regular, principalmente afeto, gente. Todo bebê precisa de afeto, de comunicação. Aquele afeto que vocês lembram que vocês tiveram com os pais de vocês e que ainda hoje vocês têm. E os cuidados com a higiene. Então, o desenvolvimento da criança vai depender do lugar onde vive, da higiene que a rodeia, da alimentação, do carinho e atenção que as pessoas lhe dão, do modo como as pessoas se comunicam com ela. Vocês sabem que tem crianças hoje em dia que falam fluentemente bem, porque assistem muitos desenhos que se expressam bem, alguns desenhos que têm uma boa comunicação verbal. Então, algumas crianças hoje já falam bem a colocação do verbo no tempo verbal certo, porque estão convivendo mais com aqueles desenhos do que com os pais. Então esse desenvolvimento ele vai depender das pessoas com quem eles entram em contato, né? Dos cuidados com a saúde, com as atividades que ele realiza e da firmeza com que é tratado também, porque também não pode deixar correr frouxo, tem que ter a questão da educação, da orientação, enfim, é isso aí. Eu termino essa aula. Na próxima aula eu vou dar continuidade a esse mesmo assunto, certo? É um assunto muito grande, esse da reprodução humana, muito extenso. Então, por hoje é só. Até a próxima. Fiquem com Deus.